Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Elas Conectam, que é uma série de podcasts organizada pelo Machado Meyer para discutir a equidade de gênero no mercado de trabalho. Hoje eu, a Maria Angélica e a Maria Alice, aqui na barriga da Maria Angélica, temos o prazer enorme de receber a Laís Pena. A Laís é diretora de integridade da Vibra, formada em Direito, com passagens por grandes grupos empresariais, enfim, uma bagagem vastíssima na área de compliance e integridade. Laís, super obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Décio, pelo convite. Obrigada, Maria, pelo convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito proveitoso. Com certeza. Estamos muito animados. Bom, para começar a nossa conversa, Laís, para a gente até conhecer um pouco mais de você, conta para a gente, né, em mais detalhes a sua trajetória, experiências mais marcantes, enfim. Fala um pouquinho aí da sua história. Trajetória? Acho que, bom, me apresentando então um pouquinho, né? Eu sou Laís, eu sou mineira. Acho que todo mundo vai perceber um pouquinho pelo meu sotaque, que eu acho que ele tá perdendo um pouquinho, mas quando eu começo a falar, ele volta logo. Eu nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom, ali eu iniciei minha trajetória. Sou filha de uma mãe super trabalhadora, super guerreira, que eu acho que foi uma das pessoas que foi meu exemplo. Tenho uma família super carinhosa, acho que é minha base, meu esteio, esse meu grande valor ali dentro. E 2 irmãos, uma mãe, tenho o privilégio de ter 2 pais. Minha mãe, eu tenho meu pai, que é um amor de pessoa, enfim, biológico. E minha mãe se casou com meu paps, que é um cara que também super engajou minha mãe durante essa carreira. E a minha mãe é uma empresária que me preparou realmente pro mundo, assim. Desde nova, ela falava, Laís, eu acho que você não tem que ter resistências, pontos. Eu acho que você tem que pensar no seu sonho, no seu grande sonho, quando a gente vem falando de trajetória. Eu tive um quadro ortopédico quando eu nasci que foi grande, foi severo, assim. Então eu passei por algumas cirurgias durante a minha infância. Isso nunca me limitou, porque a minha mãe sempre acreditava que aquilo dali era um dos problemas. Ela sempre falava, esse é um dos problemas, cada um tem o seu, então acho que você tem que ir em frente. Com isso, eu acho que eu nunca me limitei a me formar, ir para a escola, passar bem, ter grandes amigos. E acho que isso me ensinou que a vida, mesmo diante das adversidades, ela podia ser muito leve e muito boa. Minha mãe me criou ali para o mundo, então quando eu tinha 15 anos eu já fui morar na Irlanda, ali fiz grandes amigos, aprendi também sobre contrastes da vida trabalhando, eu fiquei numa escola que era só de freira, só para mulheres, então entendi um pouco como funcionava diferentes tipos de culturas, de formas, e ali dentro desse privilégio também que eu tive de viajar bastante, eu trabalhei como voluntária em refugee camp, então foi um contato que eu já tive ali com campos de refugiados para entender as realidades do mundo, que foi muito interessante. Depois eu entrei na faculdade de Direito, que já era uma paixão minha. Acho que eu nasci advogada, assim, nasci voltando por esse lado. Hoje mais pro lado executivo, mas é uma veia que eu acho que sempre a capacidade da retórica, o saber conversar me levou para muitos pontos. E eu acho que isso a gente é muito impulsionado na faculdade de Direito ali, né? Bom, dentro da faculdade de Direito eu tive a oportunidade de morar em Londres também durante um tempo, fazendo cursos aplicados para Legal English. E depois, quando eu me formei, eu fiz um curso de uma especialização ali no Texas para também entender um pouco mais sobre como funcionava common law e outros princípios. E que também foi um privilégio, porque eu tive a oportunidade de conviver com advogados de todas as nacionalidades e todos os jeitos ali. Quando eu retornei, bom, eu entendi que ali em Belo Horizonte não seria mais tanto o meu lugar. Eu queria ir para algum lugar que fosse maior para ver. Eu acabei entrando num grande escritório, um escritório full service, que fui muito agraciada ali dentro. Foi uma grande escola para mim, que eu posso falar do mercado de trabalho. Foram horas de trabalho puxadas, lógico, grandes desafios, mas foi muito interessante. E o convite surgiu para vir para o Rio de Janeiro. Eu sempre fui apaixonada pelo Rio de Janeiro. Morar no Rio de Janeiro, se adaptar ao Rio de Janeiro não é difícil, né, pessoal? Na hora que a gente chega aqui, diante de todos esses quadros, essa vista aqui que a gente já tem, todos esses pontos, Deus realmente, eu falo que estava abençoado ali naquele dia. Ele estava inspirado quando ele criou o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro há alguns anos. Inicialmente, quando eu entrei no escritório, foi para a área empresarial, mais voltada para M&A e societário. Mas ali foi onde eu tive o primeiro contato com compliance, né? A gente fazia ali, durante as fusões e aquisições, alguns projetos onde os gringos, no geral, as pessoas estrangeiras, eles viam já com um olhar voltado para o relatório como vai ser a criticidade de compliance. Comecei a achar aquilo super interessante, como funcionavam os nuances e como uma companhia, o índice reputacional de uma companhia poderia ser colocado em jogo quando a gente estava considerando uma fusão e aquisição de empresas. Bom, logo depois daquilo, estourou na época Lava Jato, iniciaram essas investigações corporativas e eu achei super interessante. Comecei a ficar um pouco híbrida ainda no escritório, puxando para um lado de cá, quando a prática se formou ali dentro de compliance, na época ética corporativa como um todo. Eu levantei a mãozinha e falei, acho que eu vou ter que fazer minha escolha em algum momento. Escolhi e migrei para essa área.
Durante esse projeto eu tive uma oportunidade que um belo dia eu estava já no Rio de Janeiro, assim, lembro que eu estava me mudando e estava reformando o apartamento. O sócio do escritório, que é uma pessoa que me abriu grandes portas, uma pessoa que eu vou levar ali para mim, chegou e falou: Laís, a gente precisa de um projeto novo que eu acho que vai ser super interessante para você num cliente. E esse cliente está estabelecendo um programa de leniência agora, então ele está reestruturando todos os processos, controles, fazendo mapeamento de riscos, que aí também já entendi um pouco sobre o Risk Map, como funcionavam os impactos ali. E eu acho que seria super legal se a gente tivesse uma pessoa de secondment ali. E ele me falou: você topa? Falei: bom, topo, vambora. Ele falou: é um projeto mais ou menos de uns 6 meses. Então tá bom, e é em São Paulo, você vai ter que se mudar. Eu lembro que na época eu falei: peraí, deixa eu só ver como é que vai ser isso. Eu tava reformando apartamento, deixa eu fechar. Eu lembro que eu conversei com o cliente, enfim, me abraçou super bem. Tive um líder que foi incrível ali para mim dentro da minha trajetória, que era o compliance officer dessa empresa na época, que era uma empresa leniente. E ele me chamou e falou: bom, então eu falei, vou negociar ali umas 2 semanas para eu estar aqui em São Paulo. Logo eu estava em São Paulo. Dali desse projeto de 6 meses, eu adorava a parte de escritório. Mas eu te digo que eu me apaixonei por ficar em house durante esse momento. Porque eu fui estruturando o programa, a gente foi estruturando, eu fiz um time muito legal ali dentro, tinha um chefe muito legal, conversando com os stakeholders, e eu acho que deu um fit, acho que deu uma boss, e eu acredito realmente que as coisas vão acontecendo ali dentro. Chegou-se um momento onde eu precisava escolher, né, depois desse projeto passado em algum ponto, se eu ia voltar ou não ia. O escritório já conversando, e ali, Laís, quando você volta, como é que vai ser? Eu falei: será? Como é que vai ser isso? E tive uma oportunidade, me fizeram um convite para ficar. Ali dentro desse grupo, eu tive uma oportunidade muito grande também quando a gente está falando de equidade, porque eu estava trabalhando com um líder muito bacana e com a primeira CEO mulher da história daquele grupo dos últimos tempos ali. E ela foi uma pessoa que foi uma grande inspiração ali para mim na vida também. Ela me recebeu super de braços abertos e eu consegui entender como que estava acontecendo um pouquinho daquela mudança cultural. Bom, diante disso tudo, ali daquele grupo eu fiquei durante um tempo. Surgiu um convite para ir para outra empresa desse grupo para estipular, e aí foi um processo grande que a gente teve de monitoramento externo, leniência, conversando com outras partes, vendo como funcionava uma cultura transacional, que eu posso dizer, de vários tipos de integridade, quando a gente está dizendo. Então, a gente tinha acordos ali de leniência que eram monitoramentos, tendo que cumprir, vendo relatório externo. Foi um projeto que foi extremamente interessante, falando de gestão de crise, que, enfim, coloca a gente à prova, mas eu posso dizer que foi muito gratificante. Quando, faz mais ou menos 1 ano e meio, eu recebi um convite de uma pessoa que era um executivo que eu tinha um grande carinho. Ele me ligou e falou: lá, surgiu uma oportunidade aqui na Vibra, eu queria que você conversasse comigo um pouquinho, a pessoa que eu vou ter no meu coração sempre. E ele falou: bom, acho que eu tô te mapeando, a gente fazia parte de um fórum ali, um fórum comitê já da parte de combustíveis, onde eu tive uma representatividade. Durante essa minha trajetória, eu tinha um mentor também muito grande dentro da minha carreira, alguns mentores dentro da minha carreira, dentro dessa outra empresa, mas que me impulsionou, me deu a oportunidade de estar num comitê que foi muito interessante ali para mim, de conseguir conhecer outros stakeholders. Dentro desse comitê, eu conheci o antigo diretor de integridade da Vibra, que era o Romão na época, e ele me fez um convite. Ele falou: Laís, eu tô mapeando você aqui para uma sucessão, queria te fazer um convite. E dentro desse caminho ele falou: vamos voltar de volta para o Rio de Janeiro. Eu conheci na época o Henri, que hoje é um dos meus líderes ali dentro. Conheci o Matheus Bandeira também, que é o nosso coordenador do CAI, que me aprovaram durante esse processo. Óbvio que não foi tão simples, mas me fizeram o convite de retornar para a Vibra agora na posição de diretoria ali, para conseguir assumir essa cadeira que é um presente para mim. Assim, a Vibra hoje é uma empresa que pulsa desafios. E eu posso dizer que vibra, além... Né? Ela vibra, ela é literalmente... A né? gente fala de um jargão que é que se tem energia, vibra. Então, a gente vibra essa energia o tempo todo ali dentro. E eu tive um privilégio muito grande, que eu posso dizer, porque eu fui muito bem recebida dentro do time. Além dos meus líderes, como eu disse aqui, eu tive o privilégio de ter um time que me abraçou e deu super fit. E hoje eu sou agraciada aqui com essa cidade do Rio de Janeiro, onde estou. Ocupo a cadeira aqui da diretoria de integridade. Ali dentro a gente cuida de compliance, de riscos, de controles, recentemente segurança empresarial também. Entendemos um pouquinho, ficamos um pouco também com a interface com governança corporativa. E foi muito interessante o projeto, o qual, enfim, eu fui agraciada e aqui estou. Que legal. Acho que eu contei um pouquinho. Poxa, bom, história fantástica de resiliência, né, de esforço, parabéns, muito legal. E você estava falando de compliance, né, como passou a ser adotado os processos de M&A. A gente que lida, né, a nossa prática,
E eu um pouquinho mais velho que a Maria Angélica, só um pouquinho, mas eu vi muito isso, que nas auditorias, né, antigamente, no início da minha carreira, nem se falava em compliance. Aí você começou a ouvir compliance dos clientes estrangeiros sem saber exatamente o que era, aí o assunto começou né, a ganhar corpo no Brasil, depois ganhou um marco regulatório, legislação propriamente, claro, já tinha, né, normas criminais, lei também ligadas à contratação, né, com entes públicos, mas né, a lei, né, propriamente, né, o marco regulatório foi sendo aprimorado e evoluído, e aí virou uma área, né, virou uma área da auditoria. A gente, quando fazia a proposta de M&A, da auditoria, além das áreas tradicionais, você incluía. E aí você incluía, no primeiro momento, nem sempre ela entrava, mas hoje é praticamente padrão. Você ter, né, você é dado como certo que o cliente vai querer que você olhe esse ângulo. Então, é muito, muito interessante. Bom, vamos seguir, então, a nossa conversa. Laís, já entrando um pouco na liderança feminina, como é que você percebe os avanços do mercado nesse sentido? Você acha que ainda tem muito para caminhar? Acho que quando a gente fala sobre esse tema, né? Eu falei para vocês que minha inspiração é minha mãe, quando eu vejo, e ela sempre me falava que isso não deveria ser uma barreira. Mas eu lembro quando a minha mãe me falava no início da carreira, ela falava assim, Laís, você vai ter que ser boa, mas lembra que se tiver um homem na mesa, você vai ter que ser 2 vezes melhor para você conseguir chegar até lá. Hoje eu não vejo isso, eu vejo assim, um movimento onde realmente as pessoas têm se olhado de igual para igual. Claro que com suas exceções. Claro que eu já vivenciei situações de grandes executivas no início da minha carreira que as pessoas confundiram elas ali por algum tipo de outra situação, pensando que elas não estavam na cadeira onde elas se ocupavam. Eu mesma já tive algumas situações no início ali que foram complicadas, mas eu vejo uma mudança muito grande. A Vibra hoje tem um processo de abraçar a diversidade de uma forma como uma meta. E eu acho que quando isso se torna uma meta corporativa, isso é inegociável para as empresas, as pessoas começam a abraçar. Talvez alguns que ainda tinham alguma resistência ali, como que vai ser mulher nesse cargo, eles vão se quebrando e vão entendendo que a coisa está acontecendo. Mas é um processo lento. Outro dia mesmo eu estava num comitê, enfim, eu estava falando com um executivo lá da empresa, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Falei, cara, olha que divertido, olha que interessante. Quando eu cheguei aqui na Vibra, nesse comitê, nesse fórum que a gente faz parte, eu era uma das poucas mulheres. Hoje nós estamos em metade. Então, assim, em 1 ano e meio a coisa já mudou muito. Eu acho que tem evoluído, é claro que sim, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que essa é uma bandeira contínua. E ela é uma bandeira que a gente não pode perder o foco, a gente não pode entender. Existem diversas barreiras, e por que eu vou dizer que eu acho que tem essas barreiras quando a gente está considerando? A mulher, considerando o país que nós estamos, ela tem uma sobrecarga e uma exaustão que a gente não está falando só dentro do trabalho. É claro que eu vejo que eu estou numa posição de privilégio já dentro de uma liderança, onde eventualmente eu vou sair, eu tenho uma ajuda que vai me ajudar a cuidar de casa, eu tenho uma ajuda que está ali. Eu tenho hoje um companheiro que é uma pessoa que a gente trabalha ali no 50 City, escolha bem suas batalhas, quem que você tá ali, mas a gente entende, ele trabalha, o trabalho, como que vai funcionar, como é que a gente vai conseguir coordenar as rotinas. Mas a grande parte das mulheres, elas vivem e vivenciam uma jornada de exaustão muito grande. Elas têm triplas jornadas, quádruplas jornadas, porque elas chegam em casa, é o momento de fazer dever com os filhos, é o momento de preparar comida, é o momento de lavar roupa, é o momento de fazer... Então a gente tem que, as empresas cada vez mais, eu acho que é um convite para o mercado para entender. Eu vi uma pesquisa recentemente que falou que, inclusive, tiveram mulheres que desistiram de cargos de liderança por não conseguir abraçar mais outra jornada diante desse ponto. E para cargos de gestão, gente, é a gente cuidar de pessoas. Então, você realmente vai abarcar novos pontos, novos obstáculos. Então, acho que as empresas têm que estar mais preparadas para isso, para um incentivo. Não é só colocar, mas é entender como que você vai inserir essa mulher no mercado de trabalho diante de todas as diversidades que ela tem. A gente tem... Na Vibra, por exemplo, a gente tem auxílio para na hora que a gente está, de creche, de babá, de outros pontos, de auxílio escola. Então, assim, mas eu sei que também essa é uma das corporações. Como que o mercado de trabalho como um todo está preparado sobre isso? Como que ele está preparado para entender que, eventualmente, a mulher sim vai engravidar e ela vai sair de licença maternidade? Qual que é o ponto que ele está pronto para colocar sobre esse entrave, né? Eu sei que grandes companhias estão aí discutindo mais sobre a licença paternidade, de colocar ou não colocar. Eu sei que, enfim, na hora que a gente vai para algumas nações que já estão ali um pouco adiante da gente, existe essa licença que ela é meio a meio, exatamente para não ser um obstáculo de contratação de mulheres. Então, eventualmente, uma pessoa que vai sair o homem, vai sair a mulher. Então, não tem mais esse entrave na hora da contratação, né, que eu vejo. Então, assim, eu vejo que a gente precisa de um panorama voltado, sim, mas como marco regulatório legal, que também, muitas vezes, isso poderia impulsionar mais as companhias.
A equidade, ela precisa ser movimentada, assim, por cultura de grandes empresas também, enquanto a gente não tem esse mercado, esse marco tão regulatório. Tem alguns regulatórios, sim, a gente está falando de equiparação salarial, para as companhias começarem a ter que publicar e todos esses pontos que eu sei que são complexos. A gente tem grandes corporações que estão colocando em meta, mas eu acho que para abraçar essas mulheres no mercado de trabalho, a gente realmente precisa pensar que as pessoas, né, gente, elas não são uma fatia de pizza que a gente corta no meio e elas agora são profissionais, agora elas são mães, mulheres, enfim, esposas e todos os outros pontos. É a gente começar a chamar o mercado mais para entender como que vai ser essa jornada. Senão, infelizmente, nós vamos perder grandes profissionais que poderiam, sim, evoluir diante do mercado de trabalho e que são desafiadas com essa rotina do dia a dia que está sobrecarregada. Com certeza. Muito, belo insight. Não, muito interessante mesmo, porque e a riqueza, né, de assim, opiniões, maneiras de pensar, experiências diferentes. Eu acho que toda essa bagagem que você traz, que é inerente da mulher, como isso pode, né, como contribui de fato, né, a uma melhor decisão, a melhor escolha, né, empresarial. E aí me chama muita atenção, você fala de cultura, né, porque acho que quando a gente fala de diversidade, equidade de gênero, é uma questão cultural que as empresas têm que abraçar. E quando a gente, né, e aqui no escritório a gente, né, leva também essa questão da cultura muito a sério, né, a gente sabe não só por questões dos valores em si, mas para a perenidade do negócio, né? Então, a gente estava falando aqui de cultura de equidade, cultura de diversidade. E algo que tem que vir de cima, o top-down, né? Se o exemplo não vier dos gestores, não pode esperar que o resto do staff, da companhia vai seguir, vai absorver e comprar esses valores e essa postura, que é mais de você do discurso, é o dia a dia, né? A gente está falando. E trazendo isso agora um pouco também para sua expertise de compliance, falando de cultura de compliance. Como você enxerga que uma cultura de compliance, né, a criação de uma cultura, o cultivo de uma cultura de compliance, que, como a gente estava falando, né, não é algo tão recente, né? Quer dizer, não é algo tão antigo, é algo que vem sendo construído no Brasil, especialmente, né, no mundo corporativo local, de uns anos aqui para cá. Como isso, além, né, de uma questão cultural, de valores, como isso contribui para uma melhoria de resultados, para uma maior competitividade, para a perenidade, né, e sucesso do negócio de uma companhia? Eu acho que representatividade, cultura, quando a gente está falando, ela anda muito perto, e compliance é cultura, pessoal, assim. Para uma empresa ela ser sustentável, para ela conseguir prosperar dentro hoje, como a gente está falando, meio que não existe meio termo, que ela vai precisar de ter uma cultura de integridade sólida, né? A gente viu grandes corporações, acho que a gente já teve os lessons learned na vida de grandes corporações que ruíram em questões de semanas por uma questão de compliance, um impacto reputacional. A reputação, ela tem um preço, ela tem um marco que ela é muito grande quando a gente está falando, né? Eu vejo, trabalhando durante a minha trajetória, vejo que eu já participei de tantas investigações transacionais e situações pesadas e mapeamentos de riscos que foram duros na hora da gente fazer sobre todos esses pontos, mas existe uma coisa que ela precisa ser colocada, que é o que você falou, que é o tone of the top. Quando a gente tem, enfim, o board engajado, quando a gente tem a alta liderança engajada, a gente entende que aquela companhia está caminhando no lugar certo. Tem alguns profissionais, amigos meus de compliance, que falam, Laís, né, de integridade como todo, eles falam, Laís, como que você faz para ter o convencimento do board sobre esse ponto? Eu falo, olha, para mim, eu tinha um privilégio, porque hoje eu tenho um board que tem um comprometimento com a integridade. Mas eu vejo que cabe ao profissional também ele entender se essa cultura dessa companhia, quando você entra, tá voltada para você ou não tá. Porque não adianta você lutar contra uma maré quando você acha que isso é negociável ali dentro, entendeu? Se existem valores e processos que são negociáveis ainda, cabe ao profissional entender se ele tá. E aí, quando eu digo sobre isso, eu digo, a gente só vai conseguir reter talentos e colocar pessoas engajadas se a gente tiver essa cultura de integridade colocada. Por quê, gente? Porque ela é uma cultura baseada na confiança. Ela é uma cultura que, eu brinco, eu falo, cara, você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que você não confia, que vai te pagar depois? Como que um acionista, ele vai aplicar e ele vai ter a tranquilidade de conseguir injetar o capital dele, monitorar esse capital dele, se os processos não estiverem muito claros e o jogo não estiver muito claro sobre as regras que estão ali? Então, o compliance, ele é muito mais do que só colocar um processo, ele é uma cultura que vive. E essa cultura precisa, sim, ser representada também diante de equidade. A gente monitora, por exemplo, diante de KRIs, de pontos. A gente tem todo esse acompanhamento para a gente ver,
porque é natural, é inerente ao ser humano que ele vai conseguir tentar e ter uma amplitude maior de conhecimento quando ele tem representatividades diversas. Eu vejo que são certos pontos que existem certas entrevistas, por exemplo, na hora que a gente está falando, que precisa eventualmente uma mulher. Já outras vai precisar ali de uma pessoa, de um homem dentro da mesa para a gente colocar. Já outra vai precisar de uma comunidade LGBTQI+, para conseguir entender. É muito difícil, a gente nunca vai conseguir calçar o sapato um do outro, sabe? Sim. Mas a gente vai conseguir, talvez, entender e andar junto com quem tem aquele sapato para conseguir impulsionar ele para frente e a gente conseguir ter pontos de visão que não são tão cegos. Então, eu falo para a perpetuidade de uma companhia, compliance, eu acho que é básico para a gente conseguir, mas junto com uma representatividade ampla e que seja diversa e que possa contribuir cada vez mais. Os nossos pontos cegos, eles vão se quebrando pouco a pouco. Porque o ser humano, a empresa ela é feita de pessoas, né? E quando você vê que existem pessoas que podem contribuir com o seu processo de diversas formas, é inerente que ele vai ficar mais rico. Não tem como a gente fugir sobre isso, né? Quando a gente vai falar. Interessante. Não, muito interessante que você falou, que a gente consegue puxar, né, que dessa cultura de integridade, não é só uma questão, vamos dizer, abstrata. A gente pode, né, o impacto dela, você falou, como é que um investidor vai te emprestar dinheiro se não confia em você? Então, o que a gente está falando aqui é um aspecto financeiro. Sem dúvida. Estritamente, né? Em outros termos, custo de capital. Então, assim, o que se coloca é uma cultura de integridade forte, leva a uma empresa reduzir, talvez, o seu custo de capital. Né, facilitar uma relação com ampliar, exato, ampliar a sua relação, essa conexão com os stakeholders com investimento de longo prazo, né? E é isso, assim, ainda mais a Vibra, por exemplo, uma companhia aberta, né, listada, investidores que voam e vêm, claro que essas decisões são influenciadas por N aspectos, mas alguns desses aspectos, sem dúvida alguma, são questões de integridade, um escândalo, então até de preservação dessa relação com o investidor. Então a gente tem aqui um ângulo financeiro. Falando de perenidade, falou da diversidade, né, e em determinadas situações, circunstâncias, determinados grupos vão ter mais lugar de fala, ou de escuta, enfim, são mais... Então você ter essa diversidade também é relevante para que as pessoas que ali, né, que formam aquela companhia, ali estejam e atraia. Então, a gente está falando também de atração de talento e retenção de talentos e pessoas que compõem essa massa, né, de indivíduos que, no final das contas, é a companhia. Então, de novo, integridade. E preservação, como a gente estava conversando aqui antes da gravação, de situações onde você, por ter uma cultura de integridade ou um programa de integridade forte, robusto, você evita situações ou você se blinda, e quando você talvez menos percebe, ou não que isso já não fosse antecipado, mas você vai viver situações onde você vai ter uma vantagem competitiva em relação a outros concorrentes que talvez não tenham essa mesma camada, né, esse escudo de proteção da integridade. Então, é muito além de valores, é muito além de algo abstrato. É, de fato, algo que se, né, reverbera em questões muito tangíveis, né, do sucesso da empresa. A gente está encerrando, mas antes da gente passar para a última pergunta, eu estou aqui me coçando para também não trazer um outro tema, que é um tema que a gente adora, fala muito, o Story está super envolvido e acha que, enfim, de tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, inovação. Conta um pouquinho, se você puder, como é que você enxerga isso para a sua prática, o que você tem visto, né, na Vibra ou então no mercado, no seu ângulo, né, dentro do seu dia a dia de compliance. Como você acha que a tecnologia ou inteligência artificial, a inovação, o papel que isso pode desempenhar ali na sua, né, na profissão? Eu sou uma entusiasta de tecnologia, assim, eu acho que, cara, quando a gente vai pensar nas ferramentas que a gente está utilizando e sobre todos os pontos que a gente precisa, a gente teve uma academia de IA, inclusive, que está fantástica lá na Vibra. Enfim, o time está dando um golaço para conseguir entender para a gente, mas eu acho que a gente está transformando um movimento, né? Eu estava vendo
estava estudando um pouquinho sobre mega tendências e riscos esse dia, e eu fui vendo sobre como que tá o fenômeno de IA quando a gente está voltando, né? A gente hoje ainda se assusta com aquele negócio, olha para ele e fala, cara, o que é isso? E como é que funciona? Mas eu acredito que em algum tempo a IA vai ser exatamente como a gente tem. Talvez seria como o pessoal se assustou quando a gente estava falando de eletricidade, né? Ligar a luz e todo mundo ficava olhando ali. E a gente está indo por esse movimento de encantamento, quando a gente está dizendo. Eu acho que é fundamental, como você mesmo disse, para a gente conseguir entender um pouco mais de tecnologia e te trazer uma roupagem. É fundamental a gente entender também como vai ser a nossa empregabilidade se a gente não souber. É claro que a máquina ela não vai substituir o ser humano, mas ela otimiza muito a vida do ser humano, do trabalho do ser humano, exatamente para dentro de uma árvore de opções que ele teria, ele conseguir se focar. Eu falo que a gente traz tempo para os nossos analistas terem qualidade para analisarem exatamente os dados que ali foram extraídos, sabe? Dentro de uma árvore de decisão, ela vai trazer. Mas eu vejo um movimento que, além de IA, que é super importante, da gente aprender a ter os comandos, os prompts, as formas, sem substituir, mas entendendo que a gente vai otimizar, sim, e otimizar a qualidade da vida das pessoas e as entregas que a gente está trazendo, a gente, inclusive, olhar para dentro e aprender a entender um pouco mais das nossas ferramentas e os nossos processos. Eu vejo que grandes companhias, muitas vezes, elas têm pulverizado diversos sistemas, diversas formas, diversos momentos. Então, talvez seja um momento até para a gente conseguir entender e começar a ver o que tem conectividade, o que está fazendo de controle para controle, o que a gente consegue dar go live, o que a gente não consegue dar go live. É inevitável não falar também um pouco, né, que isso também é materializado um pouco na ética. Porque se a gente está programando algum tipo de robô ali dentro, ou a gente está programando algum tipo de situação, é um convite para as companhias para a gente entender, assim, o que a gente está disposto a entender sobre a segurança daqueles dados que estão transitando. Como que a gente está disposto a programar aquele tipo de situações. Puxando para riscos, para integridade, mas também para equidade. Eu vejo que alguns robôs, eu não sei, eu já estava vendo outro dia estudando, que algumas das ferramentas que a gente está programando, elas já têm comando para não responderem a perguntas que, de alguma forma, são discriminatórias dentro dessas situações. Vieses, né? Os vieses que esses robôs estão carregando. É super importante que a gente consiga olhar. Então, acho que essa é uma ferramenta que a gente está... Vamos lá, gente, numa evolução, assim, eu acho que ainda existe muitos caminhos, como eu disse, é um encantamento agora, mas a gente ainda vai aprender a usar, mas eu vejo muita importância para a gente usar dentro de casa. Eu estava conversando com um colega de trabalho esses dias, um parceiro, enfim, que fornece algumas tecnologias para investigação, e ele estava me mostrando um negócio, assim, de investigação corporativa master, assim. Ele falou, cara, você coloca todos os relatórios ali dentro, aí ele já te joga as perguntas, te mostra as folhas, faz um doc review que... Enfim, eu lembro que quando eu comecei a fazer investigação corporativa, a gente ficava virando noite no escritório. Hoje não se vira, por favor, né, gente? Na hora da gente fazer. Mas, enfim, estamos mais colocando. Mas a gente perdia o sono ali, colocando vários pontos para a gente conseguir fazer revisão de documentos ou todo esse ponto, que hoje vai ter uma velocidade muito mais rápida. Quando a gente está falando de processo de due diligence mesmo. A gente tinha que olhar ferramenta por ferramenta, olhando processo por processo, como que funcionava. E hoje a gente já tem ferramentas que trazem. Agora, elas têm falsos positivos. Então, eu digo muito para os profissionais, e principalmente eu tenho um compromisso de trabalhar entregando para os stakeholders, mas os profissionais que trabalham comigo, minha equipe, eu falo, gente, é o trust but verify. É o entregue, mas verifique. No final das contas, é a sua assinatura que vai sair dentro daquele relatório. É o seu movimento que vai sair. Você verificou aquelas fontes? Você verificou se aquilo mesmo está acontecendo? Você sabe exatamente de onde está vindo essa fonte do que você está extraindo? Você entendeu se realmente esse prompt está correto, não está correto? Da onde que você programou? Então, assim, eu acho que o ser humano precisa entender também que junto com grandes entregas vem grandes responsabilidades. Então, qual a responsabilidade que a gente está tendo sobre aquele comando, sobre os pontos que estão acontecendo? Mas é uma revolução, assim, gente, é um caminho sem volta. Eu acho que todos nós temos que nos adaptar, aprimorar, entender como a gente vai otimizar e chegar um momento que a gente vai fazer uma conta. Esse momento aqui, se eu colocar esse sistema por esse, colocando dessa forma por aquela, e se aprofundar, entender ali dentro. Pra gente pegar a otimização. É um pouco, a gente aqui fala muito, né, tem adotado e discutido muito, né, e também, e, entre outras coisas, essa é a importância da governança, da segurança, e o que a gente, acho que é um mantra, né? O pessoal sempre, mas será que a profissão vai acabar? Ou as posições mais jovens, assim, advogado júnior, estagiário, não vai... Não, o advogado não vai ser extinto, né? Assim, o advogado que não use IA talvez seja substituído pelo que o use. Então, e também um outro ângulo interessante de se ver que você libera, né, espaço do tempo para as pessoas se dedicarem
a outras competências. Então, esse eu acho que é um lado positivo que muitas vezes não é visto. E vai permitir que o profissional mais novo também se dedique a entender melhor o cliente, se preparar em outras frentes, que não necessariamente ali tecnicamente, né, o jurídico, outros soft skills. Como ferramenta, né, a IA, a tecnologia, assim, ela permite que o ser humano fique mais humano, porque você, como você estava falando, né, você pode olhar para questões mais qualitativas, outros aspectos que antes, quando a gente ficava virando noite, né, você não tinha tempo para olhar outros aspectos, né, pensar em outras questões. Então, muito obrigado pelos seus insights, são muito interessante. E eu acho que ainda quando a gente está trazendo, se ainda puder fazer um pouquinho, um bate-bola aqui sobre esse compromisso que a gente tem para a gente conseguir analisar, eu vejo muito quando alguns profissionais estão me conversando comigo, falando, mas será que isso vai substituir? Eu falo, gente, vamos lembrar, eu quando comecei a estudar, né, eu fazia pesquisa em enciclopédia, assim, na hora que a gente estava olhando. Quando chegou a internet, a gente foi substituído? Não, a gente teve que entregar com mais qualidade. Sim. Eu acho que a gente só está tendo talvez um salto para cada vez mais a gente ter acesso a uma gama maior de informações, mas aí eu vejo para um desafio grande entender aonde você vai procurar e como você vai procurar. Porque a amplitude de informações que a gente tem, a gama que a gente tem é cada vez maior das formas que a gente vai ter, mas e a qualidade? Eu acho que aí, cada vez mais, a régua de qualidade e aperfeiçoamento no tempo que você gastaria para um trabalho, talvez que hoje a IA pode te apoiar, é o momento de você se dedicar para o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele é o que faz um bom profissional, assim, na minha opinião, assim, é a cereja do bolo ali, na hora da gente colocar muitas vezes. Bom, e que a gente, infelizmente, tem que se caminhar já para os finalmente, senão a gente ainda tem espaço para mais uma perguntinha, né? Aí a gente vai perguntar basicamente que dica você daria para alguém que está ingressando agora no mercado de trabalho, em termos de ser uma profissional de sucesso dentro do mercado. Bom, pessoal, acho que para conseguir dar dicas falando sobre esse ponto, eu vejo que o primeiro fator que eu, talvez trazendo um pouquinho da minha experiência, que pôde me dar saltos dentro da vida é a vontade, é a capacidade que a gente tem de cada vez se aperfeiçoar. A gente estava falando de aperfeiçoamento, estudar bastante e entender aquilo que você gosta, talvez testar algumas coisas na hora de ver, mas sobre a gama do que você gosta, tentar se aperfeiçoar cada vez mais, buscar, ter vontade, porque talvez diante dessa vontade você vai conseguir criar um aspecto que eu acho muito interessante diante disso, que é o conforto de ser quem você é. Dentro da autonomia que você tem, quando você tem as ferramentas corretas, você está bem embarcado nos temas que foram requeridos de você, você tem autonomia para ser quem você é diante daquele fator. E eu não vejo nada mais chato do que a gente só ficar criando formas e repetindo fórmulas. Então, mostre como você pode agregar dentro da sua forma de profissional. Eu vejo que cada uma das pessoas ali, que elas têm personalidade, que elas empregam e que elas colocam, né, a pitada de quem elas são ali dentro, elas vão trazer muito mais para o processo e conseguir agregar muito mais ele. Então, você tendo domínio, você tem conforto para conseguir ter a sua personalidade e ser. É muito chato um mundo onde cada um fosse igual a todo mundo, sabe? Acho que cada um tem suas características e pode contribuir com o projeto de uma forma que ele tenha conseguido mentalizar. Então, acho que a primeira delas. E considerando esse ponto depois de estudar, você vai ser muito, muito, muito desafiado durante a vida a ter adaptabilidade. E quando você já domina aquele degrau para conseguir subir para o próximo degrau, entender quais são essas formas, estando confortável, fica muito mais fácil. Acho que o grande desafio do mercado de trabalho é você conseguir se adaptar às situações da vida e entender que muitas vezes, né, no rojão ali do dia a dia, nas situações que a gente tem de comprometimento com o dia a dia, a vida vai precisar, assim, de um respiro, de uma leveza diante da adaptabilidade. Quem souber conseguir ser maleável diante desses pontos e entender que às vezes a vida, né? Eu falei um pouquinho da minha trajetória, onde eu estava no Rio, onde eu estava em São Paulo, onde eu estava colocando, e conseguir entender e ver outras culturas, ver outras formas, ver outra companhia e se encantar mesmo pelo processo, com a energia, sabe? É muito gostoso quando a gente está falando diante desse fator de adaptabilidade para a gente ter ali dentro. E eu acho que para encerrar, assim, um fator que para mim é fundamental, escolha com quem você vai dividir as suas batalhas. Muitas vezes me falavam assim, a liderança ela é solitária, né, Laís? Eu não acho que a liderança é solitária. Acho que a liderança é seletiva. Muitas vezes, durante a vida, a gente tem que saber escolher quem são as pessoas que vão estar do nosso lado, da forma que a gente puder. É claro que a gente tem que se dar bem com todo mundo, mas a gente tem que saber exatamente quais são os profissionais que a gente chama para estar junto com a gente. Eu tenho certeza e plena convicção
de que nada seria, que eu não estaria aqui, eu não estaria nessa cadeira, eu não teria sido convidada para conversar com vocês. Lugar tão lindo dessa forma se eu não tivesse uma equipe de profissionais que trabalham comigo, que são altamente qualificados e que são realmente, eu brinco que são uma extensão do meu pensamento, muitas vezes ali com a pitada do pensamento deles. Com encorajar eles a ser quem eles são, eles conseguem me agregar muito e a gente consegue formar um time, seja, claro, das pessoas que hoje estão superiores a mim, mas sim dentro do meu time que colabora comigo todos os dias. E alguns times que colaboraram comigo, algumas travessias que eu fiz durante essa vida, alguns amigos de trabalho que eu carreguei, alguns grandes mentores que modificaram minha vida e fizeram, sem falar, claro, no seu esteio, como eu disse, de base familiar, quem são as pessoas, companheiro, mas eu digo dentro da trajetória de trabalho, o trabalho ele pode ser às vezes, uma caminhada, ela pode ser um pouco mais dura, mas se você tem alguém ali junto para estar dividindo com você, ela se torna muito divertida. Então, acho que é esse. Legal. Fundamental. Não, é fantástico. Acho que essas dicas, bem ou mal, refletem a sua trajetória, né? Acho que vai se resumir resiliência, dedicação, adaptabilidade e boas parcerias, né? Sempre, com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, a gente não podia encerrar melhor essa conversa, Laís. Super obrigado novamente. Prazer ter você aqui. Nossas portas estão sempre abertas. Espero que a gente possa contar com você em outros bate-papos. Obrigada, pessoal. Fiquei muito feliz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, gente.